Olá, queridos alunos, como é que vocês estão? Eu deixei para vocês uma tarefinha da primeira aula e é sobre o texto 3. Fizeram? Espero que sim. Vou lendo com vocês e já vou corrigindo, trabalhando os conceitos que foram explorados nesse texto da Mackenzie, ok? Vamos lá então. Texto para as questões 6 a 9, página 5. Você quer um som de cinema e uma imagem de alta resolução na sala da sua casa, mas não tem ideia com quem falar, onde procurar ou quanto vai gastar? Esse texto conversa diretamente com o leitor. Tá vendo como é um texto que age com a persuasão? Tem o pronome você de tratamento. Muitos já viram esse filme, mas poucos sabem como ele termina. Olha a metáfora do filme. O desfecho dessa misteriosa trama é muito mais simples do que parece. Você vai acompanhar, a partir dessa semana na revista Época, uma série que vai mostrar tudo que você sempre quis saber sobre home theater, mas não tinha para quem perguntar. Sem mistério, sem drama, coisas de cinema. Ó, toda a linguagem referente ao ambiente cinematográfico. Algo que está dando uma informação, porém com uma linguagem mais expressiva, persuasiva, poética, trabalhada. Sem mistério, sem drama e com muita sobe, 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 ou desce, desce, desce. Oh, meu Deus. Peraí, gente. E com muita ação, fantasia, romance. Olha, vários formatos de filme, né? Enfim, um final feliz para as suas dúvidas mais clássicas. É um texto bem trabalhado com a linguagem, não é? Vamos ver então o texto, a questão 6. Um texto. Vamos ver então no seu conteúdo geral, na sua nuance geral, o texto esclarece dúvidas do leitor sobre a aquisição e uso de um eletrodoméstico? Não esclarece dúvidas. Ele diz que haverá uma série que mostrará sobre o produto, esclarecendo tudo o que você precisa saber. Mas o texto em si não esclarece. B. Promove apenas a série informativa a ser publicada? Não. Promove a série que vai informar e promove o produto home theater. C. Divulga um produto eletrônico novo e desconhecido no mercado nacional? Não. Não está divulgando o produto. Diz que você sempre quis saber sobre home theater, né? Mas agora a série vai informar sobre o produto. Então, divulga um produto que as pessoas já conhecem e vai informar claramente sobre ele. Não é assim. D. Ressalta simultaneamente os predicados de dois produtos. Predicado, como eles são? Predicado é aquilo que se fala sobre um sujeito. Os predicados sobre o home theater e os predicados sobre a série que vai informar, esclarecer sobre o home theater. Exatamente. A letra D é ressalta os predicados, as características, as adjetivações sobre esses dois produtos, a série e o home theater. Letra D está perfeitinha, nada de complicada. E sugere em linguagem científica? Não usa linguagem científica. A linguagem é publicitária, é dinâmica. Nada a ver. Letra D é a correta, ok? Questão 7. Depreende-se que. O que é depreende-se, pessoal? Conclui-se. O depreender, oh caramba. O depreender tem tudo a ver com o que o texto ofereceu. Você não pode tirar nada do texto segundo essa afirmativa, tá? Depreende-se é conclui-se a partir do que o texto disse, a partir das afirmativas, a partir dos usos linguísticos, a gente tem a palavra ou o verbo depreende-se que. Depreende significa conclui-se do texto que a home theater tem como principal atrativo baixo custo. Nem falou sobre dinheiro, não falou sobre valor aqui. Quanto custa é a pergunta e a série vai oferecer. B. Home theater é um produto popular.
cujas características técnicas são suficientemente conhecidas? Não. Home theater, na época, não era um produto popular e poucas pessoas sabiam. Por isso que a revista veio oferecendo uma série para trabalhar sobre peculiarmente esse produto. Então, não são conhecidas. C. Nunca houve dificuldade nem para obter informações, nem para ter em casa um home theater. Não. Na época em que aconteceu a edição desse texto, havia dificuldade sim, porque era um produto novo, as pessoas sabiam muito pouco sobre ele e justamente a época propôs-se a ofertar isso. Então, não é assim, nunca houve assim. Diz, você quer saber e não sabe onde procurar? Aí vem então, ou havia dificuldade sim, pelo texto. D. A série terá como uma de suas funções a tarefa de indicar programas de qualidade na TV a cabo. Não falou de TV a cabo, tá? Isso não foi citado no texto. Então, só pode ser aí, vamos ver? A série fornecerá ao leitor informações sobre o home theater, yes, como, por exemplo, preço e locais de venda. Não sabe quanto custa, onde comprar. Fala isso, detalha quais são as informações que serão ofertadas. Letra E, então, é a corretíssima. Beleza? 8. Sobre a linguagem. Quando falamos de linguagem, é exatamente todos os elementos linguísticos que foram oferecidos para constituir o texto. Então, sobre a linguagem utilizada, deixa eu colocar até certinho aqui. É correto afirmar que a linguagem é informal em excesso? Tem informalidade. Para você, quanto vai gastar? Quanto vai gastar? Sim, é informal, mas não é em excesso. Considerada a sofisticação atribuída no texto aos produtos, ela não é informal em excesso. Aqui afirma que é em excesso considerada a sofisticação do produto. Quer dizer, afirma-se que houve um destoamento. Não, gente. Ela é informal por quê? Porque visa a chamar a atenção do leitor. O leitor como um bate-papo. Recorre a gírias para tratar do home theater e a linguagem padrão para tratar da série, usos que explicitam, respectivamente, o caráter lúdico e informativo dos produtos. Peraí. Aqui houve duas afirmativas. Recorre a gírias para tratar do home theater. E a linguagem padrão para tratar da série, gente, não houve essa divisão. A linguagem, ela se disseminou o texto todo como um todo, usando em alguns momentos informalidade, em alguns momentos a norma padrão. Então, não separou esses dois usos, ok? C. É caracterizada pelo recurso a termos científicos que traça um perfil de alta qualidade do home theater. Gente, só tem aí home theater, o nome. Não tem termos científicos, né, nesse texto. Errado. D. Explora a ambiguidade de alguns termos para vincular, para fazer o link entre os produtos anunciados e as emoções cinematográficas e a comodidade do telespectador. Opa, ambiguidade. Quando ele fala sem drama, sem mistério, sem drama para você procurar informações sobre o produto. Drama, um filme dramático. Sem mistério que oculta informações sobre o produto. Um mistério numa ficção dramática, etc. Então, essas palavras dizem respeito ao ambiente, né? A toda a parte de semântica do ambiente cinematográfico. E aí veio falando essas palavras em outras significações. Não tem drama para você saber, não tem mistério para você saber dessas informações. Então, explorou a ambiguidade dessas palavras, tá? Vinculando o produto anunciado, ao theater, a série, a emoções cinematográficas e a comodidade. Você vai ter como saber tranquilamente, né? Pronto, sem mistérios. Não tinha como perguntar para quem perguntar? Vamos anunciar agora, ok? A D está corretíssima. E aí, é porque está errada? Está plenamente adequada às regras gramaticais.
o que comprova a estrutura dissertativa do texto. Gente, a dissertação visa a analisar uma questão, expor, analisar, refletir, concluir, comparar, pontuar. Não tem nada a ver com dissertação esse texto, meus amores. E outra, não está plenamente adequada às regras gramaticais, porque existiu aqui a intenção da informalidade, da coloquialidade, para se aproximar do mais legal, mais pertinho do leitor. Ele se sentir coagido, influenciado, confortável para ler o texto, para assistir a série e para procurar informações sobre o home theater. Ok? Nada de dissertação. E nem adequação às regras. Vai lá. Tranquilo? Então, a questão 8 é a D. Beleza? Questão 9. Considere as seguintes afirmações. Em som de cinema, tem-se uma caracterização de som baseada em uma comparação implícita. Yes! O que é uma comparação implícita? Quando eu não uso os conectores comparativos. Como, parecido, tão que, mais que, menos que. Então, são os conectores que comparam dois elementos, ok? Não tem isso. O que é um som de cinema? Afirmou-se que é um som de cinema. Na verdade, é uma metáfora, né? Afirmou-se que o som é de cinema, não é? O que é um som de cinema? Um som que parece de cinema. Um som tão potente quanto de um cinema. Então, essa comparação implícita foi realmente trabalhada no texto. Certinha a 1. Ok. Depois, querer e ter, usados no presente e no passado, ajudam a veicular o conteúdo de que os problemas do receptor terminaram. Aí você pensa o seguinte, peraí, o querer e ter, usados no presente e no passado. Aí parece que o querer foi usado no presente e o ter foi usado no passado. Aí você fala, não aconteceu isso, né? Aí você volta lá e vê o seguinte, ó. Você quer um som de cinema? Presente. Tá? Beleza. Aí, lá embaixo do época, ele diz, tudo que você sempre quis. Então, o querer foi usado na primeira linha no presente e lá embaixo, tudo que você sempre quis, no presente e no pretérito. O ter foi usado na segunda linha, mas não tem ideia, tem no presente. E depois foi usado perto do home theater, lá embaixo, mas não tinha para quem perguntar. Perceberam? Então, não é que um é relativo ao outro, não é respectivamente, não. O querer e o ter, ambos foram usados, primeiramente no presente, segundamente no passado. Isso. Ajuda a veicular o conteúdo de que os problemas do receptor terminaram, porque você quer um som, não tem ideia. Aí vem, você quis saber e não tinha para quem perguntar, mas agora você tem. Então, a alternativa 2, a afirmativa 2, está perfeitinha, analisando essas construções linguísticas para justamente mostrar que antes havia um problema e agora não há mais. Certinha a 2. Lindo. 3. As formas vai gastar, vai acompanhar, explicitam incerteza do emissor em relação a essas ações do receptor. Oi, peraí. Espera um pouquinho. Lá na linha 3. O quanto vai gastar? Onde procurar o quanto vai gastar? Gente, isso não indica incerteza. Isso é uma certeza sobre uma questão. Vai acompanhar. Você vai acompanhar na série. Espera um pouquinho. Não é incerteza, na verdade é certeza. Você vai acompanhar todas essas dúvidas sobre as características do produto. Você vai acompanhar na série. Então, não indica incerteza de maneira alguma. A 1 e a 2 estão corretas. Nós temos, então, a alternativa B como a certa. Você acertou? Opa! Vai lá.
Gente, já dei 6 aulas agora de manhã. Minha garganta tá horrível. Precisamos hidratar. Vai lá. Vamos iniciar a aula 2, tá? Até onde, então, eu começo a desenvolver com vocês. Sempre o final fica de tarefa. Combinado assim? Mas é para fazer de verdade. Verdade verdadeiríssima. Pulou. Vai lá. Vamos então para a aula 2, questão 1, certo? Até a gente entrar em alguns conteúdos específicos, como funções de linguagem, figuras de linguagem, aí a gente vai fazer algumas análises antes disso, tá? Vamos lá então. Exercícios de vestibulares, aula 2. Vamos lá. O jogo, questão 1, é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas livremente entre os participantes, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. O jogo está fora da vida cotidiana. Acompanha regras que estão livremente organizadas entre os jogadores, mas realmente tem uma obrigação de seguir as regras. É uma atividade voluntária. Pronto. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Fruição vem do ato de fruir, de liberar, fruir de ter prazer, fruir de gozar, fruir de se divertir, fruir de aproveitar, usufruir de algo. É tudo isso, tá? Então, tem a possibilidade de fruição, usufruir de algo com prazer, como gozo, como diversão. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do... Então, o jogo proporciona fruição. Por meio do quê? A fixação de táticas, que define a padronização, alcance popular. Isso não foi citado no texto. Os limites textuais não nos mostram isso. Fora, e fora, e fora. B. Competitividade. Falou de competitividade? Falou de tensão, falou de alegria, mas não falou de competitividade, tá? Interesse pelo sucesso piorou ainda. E fora, e fora. C. O jogo comporta refinamento técnico que gera resultado satisfatório. Não tem nada de técnica, nem refinamento. Regras, mas não tecnicidade. Errado. Fora, fora, fora. C. Caráter lúdico. Oh, legal. Então, o jogo possibilita a fruição por meio do caráter lúdico, da brincadeira, que permite experiências inusitadas. Tensão, alegria, fora da vida cotidiana é o que é inusitado. O que está na vida cotidiana não é inusitado, é o que já conhecemos, a rotina. A alternativa D, perfeitinha. Olha aí. Tecnologia, falou disso? Fora e fora. Facinho, né? Alternativa D, de dado, de doido, de dado. Dado para jogar. Dadinho. Vamos lá. Questão 2. Novas tecnologias. Atualmente, prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Sim, expressões frequentes como o futuro já chegou, maravilhas tecnológicas, conexão total com o mundo, fetichizam, fetiche, um mistério, né, um prazer, novos produtos, transformando-os em objetos de desejo, de consumo obrigatório. Alguns produtos são fetichizados. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsos, bolsas e mochilas o futuro tão desejado, cheio de tecnologias. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso,
ou de um aparelho capitalista controlador. Não podemos fazer isso. Olha o tom argumentativo persuasivo. Não podemos nos limitar a isso. Entretanto, desenvolvemos a perversão, desculpa, pulei. A perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvida. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação. Olha, aquela coisa simbiótica, eu preciso, eu pertenço. Isso é estreita. A cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas na qual tanto controlamos quanto somos controlados. Gente, isso aqui é um texto argumentativo. Faça uma análise de uma questão, dando um ponto de vista sobre a questão das tecnologias. Vamos ver, então, qual é a questão. Ao escrever um artigo de opinião, gênero textual, artigo de opinião, tá? O produtor precisa criar uma base de orientação linguística que permita alcançar os leitores e convencê-los com relação ao ponto de vista defendido. Então, o artigo de opinião tem uma dinâmica argumentativa e uso de sequência linguística diferentemente da dissertação argumentativa. O artigo de opinião é muito mais enfático, mais objetivo. Diante disso, nesse texto, a escolha das formas verbais em destaque objetiva. Ó, não tem destaque, tá? Mas a gente pode entender aqui, ó. Eu vou falar para vocês, beleza? Fetichizam. É forte, não é? É. Depois, carregamos, podemos, desenvolvemos, somos livres. Ele está participando desse engajamento articulista e tentando também engajar o leitor. É isso que faz o artigo de opinião. Ao máximo persuadir, convencer e trazer o interlocutor para a mesma linha de raciocínio. Aqui falou sobre isso. Precisa criar uma base de orientação linguística. Eu me oriento por esses verbos que permita alcançar e convencer. Nesse texto, a escolha das formas verbais. Então, eu vou lá e eu observo as formas verbais, tudo bem? Primeira pessoa do plural. Carregamos, podemos, desenvolvemos, somos livres. Não como na caverna do Platão. Somos livres, nesse caso, para nos acorrentarmos. Isso aí tem um propósito no artigo de opinião. Vamos ver as alternativas, então? O que objetiva essas escolhas verbais na primeira pessoa plural? A. Criar relação de subordinação entre leitor e autor, já que ambos usam as novas tecnologias. Gente, ó, você sabe que todo mundo usa as tecnologias, mas os verbos, nós fazemos isso, precisamos, somos livres. Ele não quer convencer de que nós usamos as novas tecnologias e criar uma relação de subordinação. Eu comando e você é subordinado a mim. Não tem essa relação de subordinação, de inferioridade ou de superioridade. Não tem isso. Estão os dois no mesmo patamar, usando as novas tecnologias e escolhendo se aprisionar ou não é a ideia. Não é criar subordinação. B. Esses verbos têm a intenção de enfatizar, dar ênfase, a probabilidade de que toda a população brasileira esteja aprisionada nas novas tecnologias. Espera um pouquinho. Somos, devemos mostrar de modo enfático, isso não tem ênfase não, gente. Enfatizar a probabilidade, isso aqui tá meio desconecto. Que toda a população brasileira esteja aprisionada, toda a população brasileira, ele não falou isso, tá?
Ele falou que vivemos, ele e outras pessoas somos livres. Então, você também é livre. Eu sou, você também é livre, mas não toda a população brasileira. Não houve esse radicalismo, essa unilateralidade na argumentação, tá? Errado. Depois, ô droga. Peraí, gente. C. O uso dessas formas verbais na primeira pessoa plural, principalmente no somos livres, indicar de forma clara, tem clareza aí, o ponto de vista de que hoje as pessoas significa todas, são controladas pelas novas tecnologias. Não, ele não quis indicar, ele quis indicar que ele quis mostrar que ele se encontra na situação, o interlocutor também, mas nós podemos escolher. Errado aí. D. Tornar o leitor copartícipe. Eu e você. Bora, pensa aqui comigo. Eu vou te convencer disso. Do ponto de vista de que ele manipula as novas tecnologias e por elas é manipulado. Lá no final fala, não se sabe se aqui, a relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, da qual tanto controlamos quanto somos controlados. Então tem essa parte aqui, ó. As novas tecnologias manipulam e nós também manipulamos as novas tecnologias. O que é tornar o leitor copartícipe? O artigo de opinião, ao tentar induzir e trazer o leitor para a mesma linha de raciocínio, faz com que o leitor se torne copartícipe dessa argumentação, dessa análise. Putz, é verdade. Nossa, é verdade. Total, total. Concordo, total. Eu vivo isso. Então, essa a ideia. E, na verdade, o objetivo de se fazer um artigo de opinião é uma opinião bem contundente, tentando convencer para causar essa discussão. A letra D está perfeitinho. O que está errado aí? Demonstrar ao leitor sua parcela de responsabilidade por deixar que as novas tecnologias controlem as pessoas. Espera um pouquinho. Ele não quer demonstrar ao leitor isso. Ele quer fazer o leitor pensar, refletir sobre a ideia de que ele também é manipulado, ele também manipula as novas tecnologias. Então, ele escolhe, ele é escolhido pelas novas tecnologias. E não é a ideia de que controlem as pessoas. Não foi primeira pessoa? Primeira pessoa não é que ele controla as pessoas, ele controla a si mesmo. A tecnologia controla o interlocutor e o interlocutor controla também as novas tecnologias. E não são as pessoas ou trens fora do interlocutor, fora do leitor. Então, a alternativa D está perfeitinho. Artigo de opinião quer deixar coparticipação do leitor em relação ao ponto de vista. Beleza? Por última de hoje, 3. Uma questão simples, tá? Que tem a ver com isso. Tem a ver com o que a gente acabou de ler. O que nós temos aí? Um texto não verbal, só com figura. Não nos falou nada também. O referente aqui embaixo, 2011, disponível em, não falou nada, tá? O que nós temos aí? Então, nós temos alguns bonequinhos do lado de lá, né? Aquele bonequinho de corda. Alguns do lado de lá. Opa, a cordinha controla. Papapá, hora de parar, parou. Vários estão para lá. Um está para a direita. Ele está sem a corda. E ele é diferente, tem uma cor diferente. Então, este boneco se destaca por não ter o aparelho para dar a corda nas suas costas. Ele está indo para o lado oposto. O cartoon faz uma crítica social.
Já tá falando, gente. Crítica social. Crítica é quando eu apoio uma ideia e nego outra ideia. A figura destaca. A figura destacada está em oposição às outras. Representa o quê? A opressão das minorias sociais. Figura que está destacada representa a opressão das minorias sociais. Como é que eu vou chegar a essa conclusão? De jeito nenhum. Ele está sendo oprimido? Sabe? Nem fala sobre minoria. Minoria, maioria. Por quê? Porque preto? Não, tem nada a ver uma coisa com outra, tá? A ideia é, ele tem uma cor diferenciada, ele tem um elemento diferenciado que não são as cordas. Eu dou a corda, eu controlo. B, carência de recursos tecnológicos. Opa, os outros têm a corda, o outro não tem. Posso falar isso? Não tem nada que me dê essa possibilidade. C, falta de liberdade de expressão. Opa, se fossem os outros, a maioria, eu poderia até colocar isso. Mas o que se virou contra a maioria é porque está tendo voz ativa. D, defesa de qualificação profissional. Em que momento falou sobre isso, gente? Nada me dá essa possibilidade também de entendimento. B, ou E, reação ao controle do pensamento coletivo. Pensamento coletivo, a maioria está para um lado, coletivamente. Só um se vira de costas. Ele está reagindo, porque todos vão para um lado. Então, ele reage, ele nega essa possibilidade de ir para o lado da maioria. Pensamento coletivo. Então, se vários vão para um lado, é um pensamento que abrange a coletividade. E ele é individual. Então, porque é coletivo, se mostra individual. A alternativa aí está perfeitinha na análise feita sobre o que nos mostra essa charte, esse cartãozinho, beleza? Então tá, meus amores. Fiquem com Deus, um beijão, até a próxima aula. Aí eu quero que vocês façam, ó, 4 a 13. Tarefa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 de tarefa. Eu chego, leio, analiso e corrijo com vocês, verificando quais são os contextos trabalhados, tá? Então, a gente trabalha com interpretação de texto, com análise linguística, com figuras, com funções e com vários outros elementos que foram trabalhados aqui. Ambiguidade, né? Etc e tal. Beleza? Um beijão. Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistirem a minha aula. A minha aula com ou sem crase? Que tal? Respondam. Confiro então a resposta na próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.